Pessoal, nossa dica número 3 é sobre um modelo de redação para o concurso da Caixa Econômica. A gente vai ver como que a gente pode criar esta redação dentro dos critérios avaliativos propostos pela SESGRAN Rio, tá bom? Então, bora lá. O que nós temos aqui? Primeiro, um esqueminha, que é interessante. Né? Uma dissertação, gente, argumentativa, ela tem que ter naturalmente 3 partes, né? Na introdução, antes de você se posicionar sobre o tema, você precisa retomar os termos originais do tema. No Turma de Redação Concurso, a gente mostra isso um pouco mais em detalhes, né? Como que isso é feito. Aqui eu vou mostrar a partir de um modelo, tá bom? Assim, para começo de conversa, né? Pra gente dar a introdução em nosso estudo. Então, quer dizer, você primeiro retoma os termos do tema. Se você não fizer isso em concurso público, isso gera problema de imprecisão e é um erro grave para vocês Gran Rio, tá? Júnior, eu preciso colocar título na redação? Não, a banca não tem exigência disso não. A menos que na hora da prova ela venha a te pedir isso. Pode acontecer. Vez ou outra, já aconteceu no seus Gran Rio, a banca fala, dê um título ao seu texto. Se ela demandar um título, você dá um título. Não coloque ponto final, tá? O título é centralizado, não coloque ponto final. Se ela não demandar um título, dispense, comece fazendo o seu texto, tá bom? O teu posicionamento é a forma como você vai começar, por acaso ele pode ser coincidente com argumentos. Isso aqui é a síntese do que você vai fazer depois ao longo da redação. O que seria uma síntese? Um resumo. Eu já trago ali uma pequena ideia daquilo que eu vou fazer, eu vou desenvolver depois no texto, tá? Ora, quando eu partir para o meio do texto, eu já vou ampliar estes meus argumentos de forma ordenada, porque a banca pede seleção e organização de argumentos, certo? É o critério avaliativo dela, tá? Seleção e organização de argumentos, tá certo? Mas, na conclusão, eu posso reafirmar as ideias principais, fazer uma espécie de revisão do que eu falei, com outras palavras naturalmente, ou apresentar uma proposta de solução. A mitigação é um abrandamento do problema que você está analisando. A gente fala mitigação, gente, porque nem tudo que a gente está analisando tem solução, tá? A solução assim, tem uma definição para aquilo, mas existe sempre um abrandamento, uma forma de você melhorar, tá bom? Então vem aqui, olha só. Eu vou pegar este tema, tá? Que foi um tema que caiu para o Banco do Brasil, né? Foi um dos temas que nós acertamos no Turma de Geração Concurso para 2022, no concurso, último concurso do Banco do Brasil, e vou mostrar como seria, né, este tema hoje, adaptado naturalmente de uma redação já entregue por aluno, para o concurso da Caixa, é bem similar, tá bom? A banca te dá um texto base, como vocês estão vendo aqui, e ela pede, né, ela diz assim, ó, o texto discute os efeitos benéficos e prejudiciais da internet. Então tá tudo aqui. Considerando os aspectos apresentados, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o tema a seguir. A internet atualmente, ou seja, hoje, é fonte de informação ou de desinformação? É uma pergunta que você vai ter que apresentar um posicionamento diante desta pergunta. E aí, gente, vem aquela questão. Júnia, eu posso apresentar um posicionamento neutro? Tipo, a internet tem as duas coisas? Claro que sim. Nas provas Vocês Gran Rio, sim. Existem bancas que não, tá? Existem bancas que já cobram um posicionamento bem de um lado ou bem do outro. Mas este tema aqui nem tem como, porque a internet realmente tem as duas coisas. Então, quando você observa, aqui vai contar, gente, a história, um pouquinho da história da internet, falando que ela completou 30 anos em 2019 e desde sua invenção a vida em sociedade mudou em muitos aspectos. A web possibilitou a aproximação entre pessoas, expandiu o acesso ao conhecimento, né, diminuiu barreiras da comunicação. Essas características levaram a pensar a internet como um espaço de liberdade, uma tecnologia revolucionária, tudo bem? Entretanto, quer dizer, ela tem o outro lado. Estar online não significa apenas usufruir o potencial da tecnologia para encurtar tempo, etc. Atualmente, as campanhas de desinformação desafiam todas as instituições políticas e sociais no mundo. Então, quer dizer, veja que o próprio texto base trabalha com as duas informações. E é interessante, né, você prestar muita atenção a esse texto base, por quê? Toda vez que a Cisgran Rio traz um tema, o texto base tem muito a ver com a redação, muito. Não é que você vai copiar o texto base, mas você tem que perceber se você aborda vários aspectos que são retratados ali. Por quê? Porque a tendência da banca é oferecer um padrão de resposta depois que
está muito alinhado ao texto base. Então a dica é prestar muita atenção a esse texto. Peraí, o texto base fala sobre aspectos positivos e negativos da internet, então eu vou por esse lado. Gostou dessa dica? Dica importantíssima, tá, gente? Né? Eu sou professora há quase 25 anos, então sempre falo, tudo que eu falo sobre redação para concurso tem um valor altíssimo, né? O aluno que presta atenção aos vídeos, tenta seguir exatamente o que eu estou falando, é o aluno que se dá bem em concurso público, perfeito? Então vamos lá. Vamos lá. Antes de você começar a redação, logo depois que a banca apresentou o tema, ela vai te dar o quê? Os regramentos. Então você tem que prestar muita atenção, ó. Demonstrar domínio da escrita padrão. O que que é isso? Evitar errar língua portuguesa. Eu já falei na dica anterior, né? Essa é a terceira dica numa sequência de 3. Falei na dica número 1, a questão do erro de língua portuguesa, como que isso é danoso, né? Na prova da Cisgran Rio. Manter a abordagem nos limites da proposta, ou seja, não extrapolar, tá falando sobre internet, ser fonte de informação ou de desinformação. Você vai trabalhar só com isso aqui. Redigir o texto no modo dissertativo argumentativo, não serão aceitos textos narrativos nem poemas. E eu falei, ó, texto narrativo, às vezes a gente não percebe, a gente cai para a narração. Quando a gente começa a manter a redação muito no passado. A redação pode começar no passado, Júnior? Pode, mas ela tem que evoluir para o presente, senão eu faço narração, tá? Demonstrar capacidade de selecionar, organizar e relacionar argumentos. Então, pessoal, é uma banca que ela não vai cobrar um grande aprofundamento, eu tenho que saber um grande teórico para fundamentar meu ponto de vista. Não, não precisa. Mas você tem que ter argumentos bem organizados, tá certo? Quem pegou, né, a minha dica número 1, assistiu com cuidado, eu falei sobre essa questão da seleção e organização de argumentos, tá? A apresentação da redação, o texto tem entre 25 a 30 linhas, é o que vai acontecer na prova da Caixa. Eu acho que esse ano eles devem mudar isso um pouco, cair para 20 e a 30, porque o que acontece? Eles erraram muito na prova do IPEA e tomaram muita crítica, então acho que eles vão mensurar um pouco isso melhor. Mas o ideal, honestamente falando, entre 20, 30, 25 e 30, honestamente o melhor é você fazer quase 30 linhas, tá bom? Manter os limites do espaço da redação. O texto definitivo deverá ser transcrito para a folha de redação, quer dizer, você vai ter rascunho, mas deverá passar para a folha definitiva. Eu sempre aconselho o aluno a rascunhar a redação primeiro, resolver a prova objetiva, passar o gabarito da objetiva e transcrever ao final a redação. Quando já faltando assim, uns 15 minutos para finalizar a prova, transcrever, passar a redação a limpo, tá? Use letra legível, pode ser a letra que você quiser usar, letra de forma, letra cursiva, pode misturar, mas cuidado com o desenho das letras, tá, gente? O desenho dos grafemas tem que ser legível. E caneta de tinta preta. O material é transparente mesmo. Inclusive, o aluno compra aquela caneta que a carga assim, cor laranja. Não, tem que ser transparente, tem que dar para ver a tinta mesmo, tá? E tem que ser uma caneta, pessoal, de ponta, uma Bic, tá? Uma ponta média. Não usem caneta de ponta muito fina, porque a redação é digitalizada. Aí, de repente, você colocou um acento na palavra direitinho, mas a digitalização não sai legal. Você pode enfrentar sérios problemas por conta disso, tá bom? A redação não pode ser assinada, tá? Então, tomar cuidado com isso. Veja que a banca não pediu o título, tudo bem? Então, a gente começa a redação. Então, olha só. A banca pergunta, a internet é fonte de informação ou de desinformação na atualidade? Então, vamos lá. Ó. A internet, palavra-chave, foi concebida inicialmente para ser um meio de troca de informação e de contato com pessoas das diversas culturas do mundo. Quer dizer, das mais diversas culturas. Pessoal, isso aqui tem muito a ver com o texto de base, porque o texto de base começa falando sobre isso, só que a gente está falando com outras palavras, tá bom? De fato, com o advento das redes sociais, porque começa a internet, depois vem as redes sociais, tá? O pessoal mais novinho, né? O pessoal que nasceu aí, né? De 98 para cá, é o pessoal que não conheceu a web somente, né? A web são as páginas da internet. Quando você entra lá na página da Cisgran Rio, que é web, certo? Ou seja, a página. Vocês conhecem rede social, né? E as redes sociais, tudo bem. Na época, Júnior, mas na época havia o ICQ. Sim, mas era muito rudimentar, tá bom? Muito rudimentar. As redes sociais, elas pegam mesmo a partir dos anos 2000. Então, ó, de fato, com o advento das redes sociais,
houve uma real mudança na organização espaço-temporal da sociedade, com a redução de distância e de tempo na troca de mensagens. Quer dizer, a gente podia falar com pessoas do mundo inteiro, a gente quisesse, ler notícias do tempo inteiro numa velocidade muito, né, muito mais célere que no passado, muito mais rápida, né? E ler notícias de qualquer parte do mundo. Então você tem uma redução na organização da informação aí em termos, né, de tempo e espaço. Além disso, olha só, coesão, tá vendo? A gente sempre trabalhando com períodos pequenos, ó, para gerar coesão, tá vendo? Além disso, houve a democratização da produção e da disseminação de informações. Quer dizer, hoje qualquer um de nós pode filmar um fato e mandar para a imprensa ou simplesmente divulgar nas redes. A gente produz informação, a coisa ficou mais democrática, qualquer um pode produzir. Não precisa de uma rede de TV famosa ir lá e só ela detém informação, não. E a gente pode disseminar essa informação, ou seja, espalhar essa informação. Todavia, né, ou seja, lembra que aqui no texto tem um entretanto? Entretanto, exatamente esse processo de democratização vem principalmente nos dias atuais, porque a banca pede para você discutir na atualidade, transformando a internet em um espaço de desinformação, o que preocupa governos do mundo todo e a sociedade de um modo geral. Gente, exatamente pelo fato de qualquer pessoa conseguir produzir uma informação, ela pode produzir uma informação real ou ela pode produzir uma informação distorcida, né? Hoje, por exemplo, com o sistema de inteligência artificial, ela pode fazer o quê? Ela pode fazer a tal da deepface, né? Ou seja, fazer uma face falsa e colocar alguém com uma fala que a pessoa não falou, tá? Isso acontece muito no meio político. Nas eleições de 2024, por exemplo, eleições para prefeito, o TSE proibiu a deepface para evitar o que? A propagação nos grupos que adoram, né, os tios do Zap que adoram uma mentira, de imagens distorcidas. A pessoa não falou aquilo e aí ficam atribuindo a determinado político que ele falou, né, fez aquela informação. E a pessoa eu tenho um vídeo para comprovar que falou. E muitas vezes não passa de uma falsa fala, né, uma criação de inteligência artificial de alguma coisa que não foi legal. Então vamos lá. Aqui vem o ordenador, ó. Preliminarmente, convém considerar que a internet é um instrumento tão revolucionário em termos de informação que somente por meio dela a globalização teria alcançado o feito de promover a integração econômica e cultural dos países. Então, quer dizer, a internet ela ajudou o processo de globalização. Globalização é o quê? Colocar todos os países ali em contato, em comércio, em envolvimento. Com a internet não precisa tanto dos presidentes ficarem viajando, eles precisam viajar com os encontros, né? Internacionais, encontros de cúpula. Mas muita coisa, a parte econômica, a parte funcional da administração pública de um país para outro, né? A parte, por exemplo, de comércio exterior é toda tratada por meio da internet, né? O político viaja para fazer o padrão político, mas o funcionalismo vai trabalhar no intercâmbio dessas trocas. Graças à internet, a produção, a disseminação e o intercâmbio de informações está ao alcance de qualquer um que esteja logado, ou seja, aqui está sob aspas porque não existe esse verbo no português. Quer dizer, estar logado é estar ali com o Wi-Fi ligado, com seu 4G, tá certo? Ou seja, a pessoa estar na internet. Então, qualquer pessoa pode produzir informação. Aqui vem um exemplo, ó. Na fase crítica da crise sanitária da Covid, por exemplo, cientistas do mundo todo, não é? Então vamos ver aqui, cientistas do mundo inteiro, em uma corrida contra o tempo, puderam trocar informações importantes para conter o avanço da pandemia. Então, quer dizer, está mostrando o lado positivo da internet, que é o lado da informação. Porque o teu posicionamento aqui em cima, vamos supor que a redação fosse sua, ela veio em reconhecer que a internet, sim, ela informa, ela foi criada para isso, mas com o tempo ela também se tornou aí espaço de desinformação. Então, pela ordem, gente, olha só, eu tenho os argumentos, agora eu vou pela ordem. Pela ordem eu trabalho, então, a importância dessa informação, principalmente momentos críticos, né? Aqui peguei um exemplo, que é o da Covid, por isso que essa redação está atualizada, tá? Embora esse tema aconteça depois da Covid, mas não tinha essa informação aqui não. E a gente traz como exemplificação. E agora vem a segunda parte, ó. No entanto, quer dizer, vem o outro lado da moeda. Então você cria oposição aqui. Nesse ambiente democrático,
de produção e de intercâmbio de informações, emerge também a desinformação. Entre as diversas razões que explicam o surgimento e a disseminação de fake news, está o ganho financeiro que isso pode proporcionar com a oferta de monetização de canais como YouTube e TikTok. Quer dizer, muita gente fica produzindo vídeos nem sempre com informação útil. A gente sabe que o YouTube, o TikTok, né, alguns canais são monetizados, não é todo mundo, depende do público que você tenha, do tempo que você tem de internet, das horas de produção de vídeo, então demora bastante. Mas você tem ali uma pequena monetização, que a depender do teu público pode ser uma monetização robusta. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas se valem de fake news. Por quê? Porque fake news gera vieses de informação. Né? As pessoas adoram um assunto tendencioso, né? Uma violência, aquilo tudo chama atenção. Né? Alguma coisa que deixa as pessoas ansiosas. Então, isso tudo chama atenção. Profundamente mais grave estão os ganhos financeiros decorrentes de desinformações que levam as pessoas a consumir produtos e serviços sem consciência da real necessidade de obtê-los. Por exemplo, muitas empresas se valem aí de fake news para ganhar dinheiro. A indústria farmacêutica na época da Covid foi um exemplo bastante chamativo, não é? Havia propaganda de cloroquina, propaganda, meu Deus, daquele vermífugo, esqueci o nome agora, como se aquilo matasse vírus, um remédio de verme sendo aplicado para combater vírus. Era uma das informações mais grosseiras que havia, né? Então havia medicamentos ali que eram negados pela Organização Mundial da Saúde, mas havia muita propaganda, por exemplo, no Brasil para a ivermectina, agora eu lembrei, para o uso desses medicamentos. E muita gente apresentou problema no fígado depois, problemas bastante sérios, que depois não foram informados, né, amplamente, de forma midiática, é, por conta do uso indevido desses medicamentos sem prescrição médica, ou mesmo, gente, médico nem sempre tem razão. Como existem professores de português que são bons, existem professores que são ruins. Existem economistas bons e economistas desastrosos. E existem médicos que também são um desastre. Então vamos lá. Por fim, salienta-se que a mentira intencional também tem caráter político, quando visa defender determinadas pautas e promover partidos e políticos ao poder a qualquer custo. Então, tem políticos que se valem muito de fake news o tempo inteiro, que é para chegar lá, para se manter no poder, para conquistar mais poder, para ampliar sua base de eleitores, né? Principalmente em cima de situações de medo, de coisas que não existem. Né? A gente viu isso acontecer no Brasil. O Brasil nunca teve, não teve, se tentou ter aqui, mas não teve determinados tipos, determinadas formas de governo, e se ficou criando um medo sem nenhuma justificativa na cabeça das pessoas. Né? Pode ver que mudou, por exemplo, o governo, nenhuma igreja fechada, né? Nenhuma propriedade privada se perdeu. Então, quer dizer, você tem que pensar todas essas questões, isso independente. É claro que na redação, gente, a gente evita a politização da redação, tá? Tudo bem? Você trabalha de uma forma mais neutra, tranquilo? E aí vem a conclusão. Assim, muito embora a internet seja instrumento de incontáveis benefícios socioculturais e econômicos, é preciso reconhecer que as fake news, que está sob aspas porque é uma palavra estrangeira, não é? São um problema sério com consequências negativas para a sociedade. É necessário, nesse sentido, conscientizar massivamente a população sobre o uso de checagem das informações para evitar danos graves, como perder o acesso a direitos básicos e colocar vidas em risco. Isso é fato, né, gente? Fake news gera muito dano para as pessoas. Não adianta as pessoas ficarem defendendo fake news. Fake news pode levar as pessoas à morte. Nós vimos, né, o que aconteceu com aquela menina Fabiana de Jesus chegando no interior de São Paulo. É uma das primeiras fake news gravíssimas. A moça foi linchada porque acharam que ela era uma sequestradora de bebês. A notícia correu no celular dos moradores locais e essa moça foi linchada. Um caso absurdo, né, de julgamento ali feito pela própria população a partir de fake news. Muitas pessoas morreram de Covid por causa de fake news sobre a vacina, principalmente. Pode ver que depois que as pessoas se vacinaram, as mortes acabaram, né? Elas foram, não é que acabaram, elas foram sendo diminuídas. Ah, mas muitas pessoas apresentaram problemas de saúde. Gente, pelo amor de Deus, entre você morrer na hora de falta de ar e você, depois cientistas descobrirem que, olha, a vacina gerou mais cálculo renal, isso é uma situação.
né? A gente não sabe ainda, isso tudo está sendo estudado, mas na época era preciso salvar a vida de pessoas. Eu tive tio que morreu porque acreditou em imunização de rebanho. Então, essa é a questão das fake news, né? Tem que educar a população para checar a informação e para evitar colocar a sua vida em risco. Por exemplo, perda de direitos básicos. A gente está vendo motorista de aplicativo, né? Foi mandado para o legislativo uma norma para regulamentar, né, o trabalho de motorista de aplicativo. Por quê? Porque o cara sofre um acidente, fica 30 dias parados, ele não tem acesso a nada, a nada. A Uber não dá absolutamente nada. Aí, por exemplo, tem motorista que recebeu fake news como se fosse ficar desempregado, como se a empresa fosse embora do país. Quem fosse embora, nada, ela lucra. Em outros países isso já foi regulamentado, ela continua por lá, não é? Então você precisa ampliar a barra de acesso, ampliar o acesso, né, dos percentuais de repasse, garantir um sistema previdenciário para esses motoristas, essas pessoas que trabalham, né, com entrega em domicílio, que trabalham por meio de aplicativos. Então, quer dizer, as pessoas estavam fazendo protesto contra o próprio direito delas, por conta de que fake news que elas receberam. E nunca leram o PL, ou seja, o projeto de lei. É bem triste isso. Então, a gente vai fazer redação para concurso, a gente tem que ter cabeça aberta para as coisas. A gente não pode politizar a redação para concurso. A gente tem que ter cabeça aberta e olhar aquilo que bate, gente, com os objetivos fundamentais da República. Por quê? Porque você vai trabalhar na Caixa Econômica, você é funcionário da Caixa Econômica, você precisa entender que você trabalha para reduzir a pobreza. A Caixa Econômica é um grande banco do povo de redução da pobreza, porque é que promove aquisição de casa própria, né, de uma forma menos prejudicial ao consumidor. Né? É aqui responsável pela loteria, não é? Então, a loteria é um jogo democrático, bem ou mal, tá certo? É a responsável por uma série de primeiras contas bancárias, né? Com mais inclusão, com taxas mais baratas, às vezes contas gratuitas. Então, isso começa pela Caixa Econômica, de certo modo, tá? Financiamento, né, do Minha Casa Melhor, que é a aquisição de imóveis para as pessoas que compram, né, que tiveram acesso ao Minha Casa Minha Vida. Então, tudo isso começa pela Caixa, essas políticas públicas começam ali, né, no setor financeiro pela Caixa Econômica, tá bom? Depois que os outros bancos vão fazer, por quê? Vão querer concorrer, tá? Então, pessoal, é isso, recado dado, né? Espero que tenham gostado das dicas. Quem vai seguir conosco no turma de redação, a gente entra agora em aprofundamento de redação, para que você daqui a pouco já possa fazer seu primeiro texto, tá? Todos os temas estão aqui já propostos no curso. Só estudar com muito carinho e dar o seu melhor para o seu concurso público.